E aí a gente vai começar os anfíbios, tá ok? Então, vamos lá, vamos tocar o barco. Dá uma olhadinha aqui no slide para a gente falar sobre os anfíbios. Vamos lá. Anfíbios, então, né, como o próprio nome já diz, anfibio. E o que significa isso? Anfibio. Você ter a possibilidade de vida em ambientes diferentes, né? Tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. Então, os anfíbios foram os primeiros organismos vertebrados, lembra que eu falei isso, primeiros organismos vertebrados que conquistaram o ambiente terrestre. Conquistaram totalmente? Vamos lá, vamos ver as características gerais do grupo para a gente entender como é que foi essa conquista do ambiente terrestre, beleza? E aí, galera, vamos lá. Pensa o seguinte, você que está aí se preparando para um concurso que tem, né, no seu edital toda essa parte de características gerais dos organismos, dos seres vivos, características gerais dos animais, fisiologia, anatomia animal, zoologia, botânica. Você tem que pensar que por ser uma quantidade muito grande de matéria, por ser uma diversidade muito grande de características, o que vai acontecer? Você tem que tentar entender como é que a banca trabalha com relação às questões. E uma grande parte das bancas hoje em dia trabalha as questões tentando relacionar o máximo de informações possíveis numa mesma questão. Então, quando você olha uma característica de um animal, de um anfíbio, por exemplo, você não pode pensar só no anfíbio isoladamente. Você tem que pensar em como que essa característica foi importante na evolução desse grupo para conquistar o ambiente terrestre, como é que isso funcionou, beleza? Então, se liga em mim aqui que você tem que estar ligado mesmo nisso, prestar atenção nisso, porque isso, às vezes, faz diferença na hora de você acertar ou errar uma questão. Como eu falei antes, lá no início da aula, que a gente estava falando das características gerais de cordados. Cara, não caia na armadilha de achar ou de falar ou de marcar uma opção por causa de um detalhe, dizendo que a notocorda deu origem à coluna vertebral. Assim como não caia na armadilha de marcar uma questão lá dizendo explicitamente que a nadadeira lobada dos actinopterídeos atuais deu origem aos membros dos anfíbios. Não, existe um compartilhamento de um ancestral comum que provavelmente tinha essa estrutura e que isso sim, ao longo da evolução, teve esse desdobramento. Então, são detalhezinhos que a gente tem que relacionar. A biologia é isso, tem que relacionar o tempo inteiro, tá? Tem que relacionar a questão da zoologia com a questão da evolução, com a questão da biogeografia, como eu falei, né? Organismos ectotérmicos, eles vão ter uma distribuição geográfica muito relacionada ao ambiente, porque eles não conseguem controlar a própria temperatura, então espécies vão estar distribuídas de forma diferente no globo terrestre. Então, isso tudo, cara, tem que estar ligado. Beleza? Então vamos lá, dá uma olhada no slide aí para a gente tocar esse barco. Então agora a gente está falando de anfíbios. E aí os anfíbios, né, marcando eles aqui na nossa tela, a gente tem aí dentro desse grupo de tetrápodes. Então, olha só, a gente já viu lá atrás, né, que a gente está vendo o grupo dos vertebrados, e aí a gente já viu os peixes cartilaginosos, estão aqui, né, os peixes ósseos, que estão aqui. E lembra que eu falei para você que peixes não é uma categoria que tem valor taxonômico? Exatamente por isso, porque a gente tem várias características diferentes, agrupadas, mas didaticamente é legal para a gente estudar, ok? E já agora, a gente entra num grupo que é mais específico aqui, ó, tetrápodes. Então, a gente vai ter organismos com a presença, né, de membros locomotores, de 4 membros locomotores, né, 2 pares de patas. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, dentro dos tetrápodes, o primeiro grupo que a gente estuda é os anfíbios, exatamente por isso, pelo aparecimento das patas ser uma novidade evolutiva dos anfíbios. Olha para mim que eu quero falar com você sobre isso. Ouviu o que eu acabei de falar? O aparecimento de patas é uma característica, é uma novidade evolutiva do grupo dos anfíbios.
Então, olha aí, olha só nessa frase pequena, olha o quanto de coisa a gente relacionou. A gente relacionou a questão da filogenia, a gente relacionou a questão da evolução, a gente relacionou a questão da conquista do ambiente terrestre, porque a pata ela vai permitir o animal a se locomover no ambiente terrestre. A gente relacionou a questão dos anfíbios serem os primeiros organismos a desenvolverem isso, então, novidade evolutiva, o conceito de novidade evolutiva. Tá se ligando no que eu quero dizer? Então, para você chegar num concurso, você não pode achar que você vai ter os conhecimentos estanques em cada um na sua caixinha. Você tem que estar com tudo isso linkado. Beleza? Vamos lá. Olha para o slide aí. Vamos continuar então. Então, vamos falar dos anfíbios. Anfíbios, então, representantes, né, clássicos dos anfíbios, os sapos, as rãs, as pererecas, salamandras e cobras cegas. A gente até troca a ordem, né? Porque depois do advento da maravilhosa coisa do funk, né? Que fala dos sapo, perereca e rã, a gente não pode ficar mantendo sapo, perereca e rã, porque senão fica sempre engraçado. Então a gente fala numa ordem diferente. Sapo, rã e perereca, beleza? Mas a gente não pode esquecer que tem as salamandras e as cobras cegas, tá? Que são um tipo também de anfíbio, mas pela nossa característica aqui do nosso ambiente, não temos tantas salamandras e cobras cegas, então acaba que a gente não fala tanto deles, mas são dentro aí dos anfíbios. Show? Aí a gente tem organismos dulcícolas e terrestres. Então, água doce e ambiente terrestre. Dá uma olhadinha para mim aqui rapidamente, pelo seguinte. A gente vai ver que exatamente até o que dá característica ao grupo, né? O nome do grupo, anfíbio, a gente vai ter fases da vida onde esse organismo ele vai estar inserido na questão da água doce e outras partes da vida ele vai estar inserido no ambiente terrestre. Porém, mesmo no ambiente terrestre, tem que ser um ambiente com uma umidade muito alta, com uma disponibilidade de água muito alta. Beleza? Então, essa ideia você tem que ter na cabeça, levando em consideração essa conquista do ambiente terrestre. Ela ainda é uma conquista mais ou menos, tá? Então, vamos lá. Quando a gente destrinchar todas as características, a gente vai pontuando isso. Dá uma olhada no slide aí, então, para a gente continuar. Então, ó, respiração branquial, pulmonar e cutânea. Caraca, peraí, como assim? O cara vai ter as 3 respirações ao mesmo tempo? Não. Ele vai ter respiração branquial em uma fase da vida, né? Então, quando ele está lá na sua fase juvenil, que ele vai estar inserido no ambiente aquático, ele tem ali uma parte de respiração branquial, mas ele vai ter uma respiração que é extremamente importante, que é a cutânea, que vai ajudar o seu organismo, né, a suprir uma respiração pulmonar na fase adulta, que é muito ainda peculiar, não é um pulmão extremamente desenvolvido. Então, ele vai precisar dessa junção aqui para ter uma eficiência respiratória maior, beleza? Além disso, a gente vai ter os organismos, né, tetrápodes, lógico, como está ali inserido dentro dos tetrápoda, né? Então, vão ter 2 pares de patas, não é isso? Então, são 2 pares de patas, característica clássica, né, desses grupos de agora para frente, dos anfíbios. Ah, mas espera aí, se liga, como eu sempre falo, existem exceções, ok? Só que aí dá uma olhadinha para mim aqui, vamos lá. Sempre tem exceção, beleza, tem exceção, mas a exceção é aquilo que eu falei para você. Sempre que você vir uma exceção dentro de um grupo bem estruturado, como os tetrápoda, por exemplo, você tem que pensar que essa exceção é uma característica secundária, ok? Então, na fase adulta desse organismo, ele pode não apresentar patas, por exemplo, como é o caso da cobra cega. Pode não apresentar patas muito pronunciadas, muito significativas. A gente pode não ver externamente, mas estruturalmente, pelo desenvolvimento desse organismo, ele apresenta, sim, patas. Beleza? Então, o fato de não ter a pata é uma estrutura secundária. O fato de não apresentar uma pata de forma externa é uma estrutura secundária. Então, pensa sempre dessa maneira. Exceções
de grupos bem estruturados normalmente são características secundárias. Ó, essa é uma dica boa para você também. Vamos lá, volta para o slide aí. Beleza, então tetrápodas, né, 2 pares de pata, 4 patas. Além disso, eles são organismos que vão sofrer metamorfose, ou seja, eles vão sofrer transformação de acordo com a fase da sua vida. Então, os juvenis vão ser diferentes dos adultos, beleza? Fecundação vai ser externa. E aí, ó, mais uma vez, a gente tem aquela questão, né, de expelir os gametas no ambiente. Então, a gente tem aí uma dificuldade de sucesso reprodutivo associado a isso. E como é que os anfíbios, eles relacionam, eles diminuem essa problemática, vamos dizer assim? Existem várias técnicas que os diferentes anfíbios utilizam para diminuir, né, esse problema, essa exposição ao ambiente. Uma delas é exatamente a característica do líquido que é liberado junto com os gametas. Então, é um líquido que vai formar ali uma proteção para esses gametas poderem se desenvolver, mesmo precisando ser num ambiente aquático. Ok? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, eu vou mostrar a questão da reprodução dos anfíbios. Show de bola? Aí a gente vê aqui, ó, maioria ovípara. Pô, a gente já falou sobre isso, né? Então, você tem a questão da liberação dos gametas no ambiente, a probabilidade muito maior é de ser ovíparo. Então, os anfíbios mantêm essa característica. Aí, ó, ureotélicos, a questão da liberação da ureia, né? Mas eles são ureotélicos na fase adulta. E eles são amoniotélicos, a amônia na fase juvenil, no girino, ok? E aí sim está relacionado à questão de quantidade de água necessária para liberar um ou outro composto nitrogenado. Tá? Os girinos, eles vivem dentro d'água. Então, a liberação de amônia para eles não tem tanto problema, tanta dificuldade. A questão dos adultos, aí eles passam a usar, né, a questão da ureia exatamente porque eles vão ter o início dessa vida no ambiente terrestre. Show de bola? Aí a gente tem, ó, ectotérmicos, então a mesma coisa, sua temperatura corporal vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Circulação agora, ela é dupla e incompleta. E aí a gente vai precisar conversar um pouquinho mais sobre isso para a gente entrar nesse detalhe. Olha para mim aqui e vamos conversar sobre a circulação dos anfíbios. No final desse bloco de aulas, eu já falei, né, dessa parte de vertebrados, eu vou explicar a circulação dos vários grupos de vertebrados, porque a gente tem vários tipos de circulação diferentes dentro dos vertebrados. Mas para você entender logo de cara a questão dos anfíbios, o que acontece? Primeiro, circulação dupla. Então, não é mais a simples que a gente estava vendo nos peixes. Então, circulação dupla significa que o sangue vai passar no coração 2 vezes a cada ciclo de circulação. Beleza? Ponto aí, para por aí, entendeu, fechou, gravou, show de bola. Incompleta, a gente vai ter por quê? Porque você vai ter agora a mistura de sangue rico em oxigênio com sangue pobre em oxigênio, ok? Então, esse tipo de circulação dupla e incompleta é aquela que o sangue passa 2 vezes pelo coração em um ciclo total de circulação e ele tem mistura de sangue arterial e sangue venoso, sangue rico em oxigênio e sangue pobre em oxigênio. Beleza? Então, fica por aí. Quando a gente olhar, quando a gente for ver lá a estrutura da circulação dos vertebrados, eu vou te explicar a estrutura do coração de cada um desses grupos e você vai entender como que funciona essa circulação dupla e incompleta. Beleza? Então, vamos lá, dá uma olhada no slide aí para a gente continuar. Bom, aí a gente tem os clássicos organismos que fazem parte, né, dos grupos de anfíbios. E os grupos de anfíbios que a gente tem são os urodelos, que são exatamente as salamandras, tá? A gente vai ter os anuros, e aí, ó, a questão dos anuros, né, porque não tem a cauda. Lembra que eu falei para vocês? Não ter cauda não é uma característica clássica de cordado. Então, se é uma característica que é uma exceção, é uma característica secundária.
Então, provavelmente, né, os anuros, ao longo da evolução, perderam a cauda, porque não era interessante para o sucesso reprodutivo, o sucesso evolutivo deles, ok? E a gente vai ter os ápodes, que é exatamente característico, né, da cobra cega. E aí os ápodes, a mesma coisa. A gente não tem aqui, ó, o aparecimento dos membros, a gente não tem o aparecimento das patas, né? Então a gente não vai ter os dois pares de pata. Mas isso, como eu falei, é uma característica secundária. Então, no desenvolvimento desse animal, a gente consegue ver as estruturas que dariam origem aos membros e elas não se desenvolvem, não tem ali o aparecimento das patas especificamente, mas isso é uma característica secundária, ok? Show de bola? Então vamos lá. Agora eu quero te mostrar aqui a questão da reprodução e da metamorfose nos anfíbios, né? Como eu falei para você que eu ia te dar esse visu aí da reprodução dos anfíbios. Então vamos pensar primeiro, começando sempre, né, do organismo adulto, tá? Então você tem ali um adulto, né? No caso, a gente vai ter o dimorfismo sexual, né? Então a gente vai ter ali também a separação dos sexos, macho e fêmea, tá? E aí a fêmea e o macho, eles vão ter todo o processo reprodutivo deles lá, o acasalamento, a dança e as vocalizações e tudo que os anfíbios também já têm uma complexidade de comportamento reprodutivo bastante grande, tá? Exatamente para quê? Para que exista essa sincronicidade, né? Essa sincronização da liberação dos espermatozoides e dos óvulos, para você ter o quê? Um aumento do sucesso reprodutivo, beleza? Então, quando você tem a liberação ali dos espermatozoides e dos óvulos, você vai ter o ovo fertilizado se desenvolvendo na água, tá? E aí, como eu falei, tem algumas substâncias que são liberadas também junto com os óvulos, com os espermatozoides, que formam, né, espuma, formam algumas estruturas ali químicas para tentar proteger um pouquinho mais esses ovos, ok? Só que a questão que importa aqui para você ficar ligado é o quê? O adulto, ele está aqui no ambiente terrestre, tá? E quando ele faz essa reprodução, quando eles fazem aqui, ó, desovam na água, então eles precisam do ambiente aquático. Por quê? Porque o ovo fertilizado, ele vai ficar onde? Ele vai ficar dentro d'água. E aí o desenvolvimento da primeira fase de vida desse organismo vai ser dentro d'água. Então o ovo vai se desenvolver, né, no embrião. Esse embrião ele vai se desenvolver no girino, tá? Então, ó, o ovo eclode, a larva que a gente chama de girino, ó, respira com brânquias externas, então não tem como sair da água, beleza? Para poder sair da água, ele vai precisar passar por esse processo aqui de metamorfose, que inclui, inclusive, a questão da brânquia se tornar interna, o aparecimento das primeiras estruturas locomotoras ali das patas, né? Que antes a locomoção era feita por essa cauda, pelo movimento do corpo. Então começa a aparecer as pernas, as patas, né? Primeiro as posteriores, depois as quatro, beleza? Então depois você vai ter o desenvolvimento aí dos dois pares de patas, e quando você tem o desenvolvimento desses dois pares de patas, aí sim o organismo já consegue viver um pouco mais fora da água, um pouco dentro da água, ele fica ali naquela região entre, né, a terra e a água. E nesse momento do desenvolvimento dele, ele vai estar desenvolvendo os seus sacos pulmonais, os seus pulmões, né? Então é um pulmão ainda primitivo, é um pulmão ainda um pouco menos evoluído, né, do que os próximos grupos de animais que a gente vai ter, mas já é suficiente para suprir uma parte da respiração dele no ambiente terrestre. Então, o desenvolvimento dos pulmões, nesse momento aqui, possibilita ele a sair da água e ir para a terra. Só que é suficiente? Não, não é suficiente. Então, ele vai ter tanto pulmão quanto a pele, trabalhando para a respiração desse animal no ambiente terrestre, beleza? Então, ele vai precisar da respiração pulmonar e também da respiração cutânea. E é por isso que ele não se distancia muito da água. Por isso que ele fica mantendo aqui a proximidade
com um ambiente aquático, com um ambiente úmido, com um ambiente onde tenha disponibilidade de água. Porque a sua pele, para conseguir fazer a respiração cutânea, precisa ter uma umidade associada a isso. Beleza? Dá uma olhadinha para mim aqui. Vamos lá. Então, com isso, a gente fecha os anfíbios. Então, você viu ali as características gerais dos anfíbios, a questão das modificações, o sucesso evolutivo que eles tiveram, a novidade evolutiva do aparecimento das patas, mas aí mesmo a gente já viu que tem exceções, tem grupos que não têm pata, né? Os ápodes, por exemplo, mas a gente viu também que as exceções são o quê? Normalmente são características secundárias, beleza? Com isso a gente fecha anfíbios, então...